E o que era ruim ficou ainda pior. Os Estados Unidos anunciaram que derrubaram um drone iraniano. Será o início de uma guerra em grande escala no Oriente Médio? Vamos avaliar toda a situação. Mas antes, gostaria de pedir, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também gostaria de pedir que ative o sino das notificações para você ser avisado sempre que nós postarmos vídeos novos e também as nossas lives que vão voltar, tá, pessoal? Durante essa semana já vamos ter live de volta no nosso canal. Bom, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Pois é, como vocês podem ver, né, a situação piorou ainda mais, pois os Estados Unidos anunciaram aí que derrubaram um drone iraniano, um drone, o que tudo indica, um drone Shahed 139. Os iranianos afirmam que é um drone de vigilância, né? Ou seja, os dois lados estão monitorando um ao outro. Os Estados Unidos alegam que esse drone se aproximou do seu porta-aviões ali, o Abraham Lincoln, que está no Mar Arábico. Não está ali no Estreito de Hormuz, tá, pessoal? Está no Mar Arábico, um pouco mais distante. Mas ainda assim é bastante próximo ao território iraniano. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, os Estados Unidos estão utilizando aeronaves de reconhecimento, vigilância, coletando dados. Pelo menos 2 aeronaves aí modernas estão fazendo esse trabalho. E a situação é bastante tensa. E o Irã não está parado também, né, meus amigos? Está monitorando todas as movimentações dos Estados Unidos, principalmente através do uso de drones de reconhecimento e de vigilância. Estou parado aqui, tá, pessoal? Tá chovendo, estou no carro, mas o assunto requer bastante atenção e não poderíamos deixar passar esse assunto e trazer as novidades aqui para vocês do canal Falando Geral. Então, o assunto é bastante preocupante, né? Porque na sexta-feira tem aí a reunião entre representantes do Irã, dos Estados Unidos, lá na Turquia. Os Estados Unidos, através de Donald Trump, está espremendo o Irã contra a parede, literalmente, né? Porque as condições que os Estados Unidos estão impondo para que haja negociações, para começo de história, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Para ter uma negociação, Trump já está exigindo do Irã, antes de sentar na mesa para negociar, Trump já está exigindo que para que haja negociação, o regime iraniano abandone seu programa nuclear, abandone o apoio que dá ao Hezbollah no Líbano, aos Houthis no Iêmen, a grupos no Iraque e também na Síria, deixa os seus tentáculos, né? Como eu falo aqui, o Irã é como se fosse um polvo. O Irã é a cabeça e esses grupos são os tentáculos iranianos. Então, os Estados Unidos querem que o Irã abandone tudo isso, abandone o seu programa nuclear, que passe a enriquecer urânio a 0%, abandonando de fato. E aí já entramos numa parte contraditória, né? Porque Donald Trump afirmou que durante a Guerra dos 12 Dias o programa nuclear iraniano estava obliterado. E agora quer que o Irã não tenha mais o programa nuclear. Uai, se ele foi destruído lá atrás, não teria nem por que negociar sobre isso agora. Mas vamos lá. Então esse é um ponto, né? Abandonar o programa nuclear, abandonar os tentáculos e também deixar de ter mísseis, né? Colocar limitações nos mísseis balísticos iranianos. Ou seja, e quer que o Irã fique um país inofensivo, enquanto o todo poderoso Israel, né, tem armas nucleares, tem as armas mais sofisticadas aí, contando com a própria ajuda dos Estados Unidos, né, tem os caças F-35, sistema de mísseis também, tem os Patriots, tudo fornecido pelos Estados Unidos, enquanto o Irã não pode ter nada. Ou seja, está partindo para um absurdo, né? O que país vai aceitar ser tão submisso assim? Lembrando que Israel atacou o Irã primeiro, né? Aquela guerra dos 12 dias. E o Irã respondeu ao ataque. Mas a questão é que dificilmente, se os Estados Unidos não cederem, haverá um acordo entre os dois países. Porque o que os Estados Unidos querem, o que Donald Trump quer,
é um Irã completamente inoperante. Na prática, sem programa nuclear, sem sistema de mísseis, né? E também sem contar com o apoio ali das milícias ou grupos armados, como queiram, né? Tanto no Iêmen, como no Líbano, como na Síria, como no Iraque, enfim. Vocês acham que o Irã irá aceitar todos esses termos que são extremamente pesados? Eu faço uma comparação assim. Digamos que você tem um vizinho que você já teve atrito com ele, que você já brigou com ele, e ele está armado até os dentes e você também. Só que daí alguém, um outro vizinho intermediário, fala que para ter a paz você tem que ceder, você tem que tirar suas armas, enquanto o vizinho lá do seu lado não. É mais ou menos isso, pessoal, para vocês entenderem o tamanho do absurdo desses termos dos Estados Unidos, né? Dessa exigência, essas exigências, né? São muito pesadas. E olha, eu vi fontes aí dizendo que o Irã pode até aceitar a não enriquecer mais urânio e vai vender esse urânio para a Rússia, o urânio que já está enriquecido a 60%. Lembrando que para ter as ogivas nucleares, o Irã precisa enriquecer esse urânio até 90%. Mas estariam dispostos a largar mão do programa nuclear. As milícias iranianas, eu falo milícias, né, pessoal? Os grupos armados lá, os Houthis, o Hezbollah, essas milícias que recebem apoio do Irã já não estão recebendo tanto apoio assim há algum tempo, né? Talvez isso o Irã possa até abrir mão. Agora, o que eu acho muito pesado é o Irã abrir mão dos seus sistemas de mísseis, né? Porque é um fator dissuasório. Israel sentiu na pele durante aquela guerra dos 12 dias que os Estados Unidos interveio. E se não tivesse colocado os dedos ali, muito provavelmente Israel sucumbiria aos mísseis iranianos. Israel afirma que hoje ele tem capacidade de abater 700 mísseis, enquanto que o Irã, da guerra dos 12 dias para cá, muito provavelmente também já renovou seu estoque de mísseis. Até teve a fala do Netanyahu dizendo que não queria que os Estados Unidos atacassem o Irã agora, justamente por essa questão. Mas, ao que tudo indica, o cenário está bastante obscuro, porque Benjamin Netanyahu se encontrou com Trump esses dias atrás, segundo a CNN, e lá nos Estados Unidos. E o que será que eles trataram ali? Será que foi de futebol? Muito provavelmente não. Isso é muito obscuro, pessoal, porque eles podem ter tratado ali sobre como atacar o Irã, qual a melhor forma, a melhor maneira e o momento. Lembrando que os Estados Unidos perderam o time de atacar o Irã com essa revolução colorida que eles fizeram, né? Lembrando que dentro do Irã há bastante tempo existem cédulas, vamos dizer assim, né? Cédulas não, células adormecidas. Cédula é dinheiro, né, pessoal? Existem células adormecidas que trabalham para o Mossad, que trabalham para os Estados Unidos. Enfim, os agitadores. Então, tudo que os Estados Unidos, o Ocidente, eles fizeram foi ali chacoalhar uma árvore que havia uma cachopa de marimbondo. O que eles queriam? Eles queriam ver como é que esses marimbondos reagiriam quando chacoalhassem a árvore. Foi isso que os Estados Unidos fizeram, juntamente com Israel. Eles gostariam de ver como que o Irã reagiu a tudo isso. E nesse ponto, eles coletaram mais dados. Eles viram ali que grupos armados dentro do Irã é mais importante, tem que se tornar alvos prioritários, como que eles têm que agir numa próxima vez, né? Como que foi a atuação da Guarda Revolucionária do Irã, os agentes de segurança iranianos, como que foi a defesa, a reação da presidência do Irã, dos ayatolás, enfim. Então, serviu para coletar dados, né? E lembrando que esses manifestantes, pessoal, eles podem fazer uma segunda leva de protestos. Mas para isso, agora talvez precisem aí de um ataque dos Estados Unidos contra as instalações iranianas. E isso pode ocorrer
a qualquer momento, a partir depois dessa reunião de Istambul, lá na Turquia, ao qual, talvez, se eles não chegarem a um acordo, isso possa acontecer. Se não chegarem a um acordo, lembrando que o Donald Trump deu um ultimato ao Irã. E lembrando que ele disse que uma outra armada ainda mais poderosa estava a caminho, né? Ou seja, os Estados Unidos já têm o Abraham Lincoln na região. Muito provavelmente outro porta-aviões possa estar se deslocando para lá. Lembrando que porta-aviões, eles não viajam, eles não navegam sozinhos, né? Eles têm um strike group. São navios ali, destroyers, fragatas, submarinos, enfim. Cada porta-aviões tem o seu strike group, justamente para proteger esse ativo, né? Esse ativo militar, esse porta-aviões. E se os Estados Unidos deslocarem outro porta-aviões para lá, outro strike group, significa que com 2 porta-aviões eles podem estender as operações de ataque ao Irã. Ou seja, daria mais sustentabilidade para a ação militar mais prolongada e mais devastadora. Por isso eu digo para vocês que o cenário é bastante sombrio. Essa reunião de Netanyahu com Trump, essas movimentações, né? Hoje já um drone foi derrubado, um drone iraniano. Talvez os Estados Unidos querem um motivo para atacar o Irã o mais rápido possível. Lembrando também que grupos iranianos, né, navios ali, perseguiram um petroleiro norte-americano, tentando prender ele, e esse petroleiro acabou escapando e se aproximou de navios britânicos, né? Ou seja, a situação está se escalando, pessoal. Um erro de cálculo, um incidente pode incendiar todo o Oriente Médio. E o ataque dessa vez dos Estados Unidos contra o Irã será muito devastador, viu, pessoal? E o Irã não está parado. Eu já disse também em outros vídeos que ilhas iranianas, né, ilhas próximas ali ao seu território, estão fortemente armadas. Sistemas de mísseis antinavios. O Irã também eles podem desprender ali de minas navais empregadas através de submarinos, através de outras embarcações. O Irã está com o dedo no gatilho, segundo o comandante iraniano. Eles não estão parados. E olha só, para piorar ainda mais a situação, se o Irã sentir que um ataque dos Estados Unidos é inevitável, que eles vão atacar a qualquer momento, se eles tiverem essa absoluta certeza, eles vão atacar os Estados Unidos primeiro. Vão atacar esses navios, esses ativos militares, e também vão atacar Israel. Tem os países árabes ali na região que não querem guerra, né? Porque, obviamente, vai prejudicar a sua venda de petróleo. Lembrando que ali pelo Estreito de Hormuz passa cerca de 20% a 25% de toda a produção de petróleo mundial. Isso é muita coisa, né? O Irã pode facilmente fechar ali o estreito, causar danos, né? Qual a capacidade do Irã, Nelson? O Irã pode machucar os Estados Unidos? Pode. E muito, né? Com seus sistemas de mísseis e também os drones. A reação do Irã, eles falaram também que na Guerra dos 12 Dias eles não usaram todas as suas armas. Tem armas que não foram usadas ainda, tipos de armas que não foram usadas. Então assim, a situação é bastante preocupante, né? Lembrando que aquele ataque do Irã contra uma base aérea dos Estados Unidos no Catar foi telegrafada, eles avisaram antes que ia fazer. Será que se os Estados Unidos atacarem agora, o Irã irá avisar? Não tenho absoluta certeza que não. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem essa reunião em Istambul. Vamos observar se eles chegam a acordo. Lembrando que o Donald Trump tem essa mentalidade de pressionar ao máximo para se chegar ao resultado que ele quer. Ele faz isso no mundo dos negócios e está trazendo essa filosofia, essa doutrina para o meio militar. Vamos esperar para ver se isso vai sair do controle, né, meus amigos? Vamos esperar para ver. Bom, espero que tenha falado tudo aqui, espero que eu não tenha esquecido nada. Mas é bastante preocupante essa situação.
gostaria que você comentasse sobre o tema. O que vocês acham que essa guerra pode escalar? O Irã tem força para reagir contra os Estados Unidos? Quem vai dar o primeiro tiro? Hoje um drone foi derrubado, né? Ainda não considero o primeiro tiro da guerra. Será? Eu acho que não. Vamos esperar para ver. Bom, não menos importante, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, meus amigos. Quem puder contribuir através do Valeu Demais, que é um coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, que você pode contribuir através de, acho que é R$2, né, o mínimo. Você faz uma pergunta, um elogio, uma crítica, enfim, você pode ajudar o canal dessa maneira. Continue nos prestigiando, deixe o seu like, comente, compartilhe. Isso é muito importante, tá bom? Seja membro do nosso canal, viu? Vídeos exclusivos e lives exclusivas. Já temos bastante conteúdo por lá de altíssima qualidade. Forte abraço a todos vocês, meus amigos. E até a próxima.